Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, cheguei para falar muito sobre o Santos Futebol Clube e o torcedor santista não poderia deixar de ser diferente, hoje com a cabeça inchada. Hoje todo mundo chateado, falei com alguns torcedores pela manhã, alguns amigos também santistas e todo mundo indignado, sem dúvida alguma, com um dos piores momentos esportivos do Santos Futebol Clube. A responsabilidade de chegarmos até aqui. De quem é a culpa? Quem vai pagar o boleto? Nesse momento, quem paga o boleto é o torcedor. O técnico comandou o Santos durante os 2 meses que colocou o time B, o time C tá longe. Deixou o time nessa pindaíba. Cobrar dos garotos? Cobrar dos jogadores veteranos? Fato é que o Santos vive um momento complicadíssimo. Ontem, em entrevista coletiva, o Elias Russo, que faz parte do canal Varanda Futebol Debate, fez, na minha opinião, a melhor pergunta da entrevista. E perguntou para o Marcelo Fernandes. Marcelo, de quem é a responsabilidade? Não tinha como intervir nas loucuras do Ariel Roland de colocar o time B, o time C, de testar o Vladimir, de testar o Luiz Felipe, de colocar o Pará no meio, de testar 36 jogadores? Por que ninguém interviu? Vamos ouvir o que disse o Marcelo Fernandes. Última pergunta do Elias Russo do canal Varanda Futebol Debate. Boa noite, Marcelo. Sob o comando do Ariel Roland, o Santos utilizou muitos garotos e acabou deixando a equipe nessa situação complicada no Campeonato Paulista e na Libertadores, incluindo o risco da queda no Campeonato Paulista. Você era consultado sobre essas escalações do Ariel Roland? Se sim, quanto você tem de responsabilidade nessa situação da equipe? A responsabilidade é de todos. O comando era do Ariel Roland, nós éramos comandados por ele. Logicamente ele tinha decisão final, nós dávamos nossa opinião, mas a decisão final sempre era dele. E a gente agora, na responsabilidade sim, de frente na equipe, eu assumo toda a responsabilidade. Volto a dizer, peguei a equipe há 3 rodadas atrás que não chutava uma bola em gol, não definia uma jogada. Hoje a equipe teve 22 finalizações. Melhoramos nas finalizações de jogada. Então, a gente está procurando fazer o melhor para ajudar o Santos nesse sentido. Tá aí a entrevista do Marcelo Fernandes. Parabéns ao Elias Russo pela excelente pergunta. E eu acho que o Marcelo foi sincero. É lógico que o Marcelo foi pressionado ontem na entrevista coletiva. O Marcelo é um torcedor santista acima de tudo, né? E não acho que o Marcelo foi oportunista, não. Pelo contrário, ele disse aquilo que o torcedor queria dizer. O Santos estava despedaçado. O Ariel Roland deixou o Santos numa situação calamitosa. Eu vinha falando aqui há muito tempo que era um absurdo o Ariel Roland colocar o time B, o time C em campo. E a conta chegou, o boleto chegou. E quem está pagando isso é o torcedor do Santos Futebol Clube. Um dos maiores vexames da história do Santos Futebol Clube será o rebaixamento, se isso for consolidado no próximo domingo. Acho que não. Acho que o Santos vai honrar a sua camisa, vai honrar a sua torcida e vai ganhar o jogo no próximo domingo. Agora, o Santos não poderia chegar numa situação dessa como nós estamos presenciando. É realmente uma vergonha, e na minha opinião não é nada justo colocar a responsabilidade sobre o Marcelo Fernandes. Acho que ele poderia sim ter feito um papel melhor sendo auxiliar do Ariel Roland, mas a responsabilidade não deve ser do Marcelo. Tá certo? A responsabilidade é parte do Ariel Roland, muito parte do Ariel Roland, né? Grande parte, grande percentual deve ser colocado na conta do Ariel Roland. A diretoria foi omissa. A diretoria do Santos viu tudo aquilo acontecendo. Nós falávamos aqui que era um absurdo o Santos jogar com o time C. Era um absurdo colocar 3 goleiros para testar. Era um absurdo manter o Luiz Felipe e mandar embora Wagner Palha e Sabino. Tudo isso nós falamos aqui. Não estamos sendo oportunistas em falar nesse momento que o Santos vive uma crise esportiva. Falamos antes sobre tudo isso. Eu fui um dos únicos canais que deixou aqui a opinião clara e direta, que o Santos iria pagar um preço muito alto por isso. Essa história de não priorizar o Campeonato Paulista custa caro. Custa caro. O momento de poupar era agora. Tinha que ter criado a gordura necessária nos jogos primeiros do Campeonato Paulista e agora era o momento de poupar. Poupar para priorizar aí sim a Copa Libertadores da América. O que aconteceu? O Santos não criou a gordura, não ganhou os jogos fáceis e aí sobrou a bucha para o Marcelo Fernandes. Cobrar do Marcelo Fernandes não me parece nada justo. Marcelo Fernandes pegou uma encrenca danada com o Boca jogando em La Bombonera. A gente sabe que é muito difícil jogar contra o Boca lá, jogou de igual para igual, perdeu o jogo. Depois veio um RB Bragantino, que o Santos fez uma boa partida, era para ter ganho o jogo, se não fosse o VAR, que na minha opinião anulou muito mal anulado o gol do Jean Mota.
Depois ele fez o papel dele contra o The Strongs, ganhou contra o frágil The Strongs jogando aqui no Brasil. E por fim, ontem, fez uma boa partida, principalmente o segundo tempo contra o Palmeiras. Agora falhas individuais, né, que se repetem há muito tempo. É a zaga Super Bonder que não sai do chão, Luan Pérez e Kaique Fernandes. Eu venho falando há muito tempo que essa zaga não me gera confiança. E aí eu não estou questionando o Luan Pérez individualmente e nem o Kaique Fernandes. Não se encaixaram os dois. São dois jogadores técnicos. O Santos precisa de um zagueiro mais firme. Eu fui fortemente criticado quando eu disse que o Santos precisa de um zagueiro que saiba zagueirar, ou seja, jogar firme. Dois jogadores técnicos não se encaixaram. Sabem sair jogando? Sim, sabem sair jogando. Mas zagueiro não é só isso. Precisa fazer o básico, aquilo que de fato é pertinente a um zagueiro, que é tirar, rebater. E nesse momento fazem muito mal. O William ontem com 1,60 m fez um gol de cabeça. Dois zagueiros que não saem do chão. Escanteio para o Santos é um desperdício, né? Porque sobe Luan Pérez e Kaique Fernandes, não acontece literalmente nada. Ou seja, é preciso contratar. E aí a diretoria morosa, burocrática, demorada, muita gente participando, muitas opiniões e nada acontece. É a venda do Soteldo, que o Santos teve que pagar mais $500 mil para o Atipato. Estamos falando aqui há quanto tempo que o Santos precisa de um jogador para fazer sombra para o Felipe Jonathan. Quantos dias a mais, quantos meses a mais teremos que ver o Felipe Jonathan, a Avenida Felipe Jonathan do lado esquerdo? O erro grosseiro da diretoria e não ter inscrito o Maddson. O Pará vive uma péssima fase, mas não tem substituto, portanto, teremos que aguentar o Pará, inclusive domingo ainda. Então são falhas repetidas no Santos Futebol Clube que a diretoria precisa ter maior velocidade para resolver. O Santos opta agora por Fernando Diniz, que é mais uma vez arriscar, que é mais uma vez optar por algo que nesse momento pode ser perigoso ao Santos Futebol Clube. O Fernando Diniz tem um futebol ofensivo. E se repete essa questão de futebol ofensivo para um time que toma gol à torta e à direita. Se você não ajustar a zaga, não ajustar o sistema defensivo, nós iremos sofrer meses aqui. Mas a diretoria prefere optar, mais uma vez, por arriscar com o Fernando Diniz. Não estou questionando aqui a qualidade do Diniz. Só acho que para esse momento do Santos, talvez seria normal ou você mantém o Marcelo Diniz, que tem o grupo na mão, ou você traz um técnico de fato mais equilibrado, como o Lisca Doido, o Guto, que são técnicos, na minha opinião, com esquema táticos mais equilibrados. Agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Fato é que esportivamente o Santos está vivendo um péssimo momento. Olha, é vexatório o momento que o Santos chegou. É vexatório o momento que o Santos chegou. Vamos juntos, torcer para esse Santos mudar. Mudar de caminho, mudar de rumo, né? E me chama muita atenção aqueles que ainda apoiam, entendem que o Ariel Roland fez um bom trabalho. É impossível ter visto alguma coisa de boa no trabalho feito pelo Ariel Roland. É isso, meus amigos varandeiros. Domingo tem Santos e São Bento na Vila Belmiro. É hora de o Santos jogar aquilo que sabe. O Santos não pode continuar incorrendo nos mesmos erros. Um grande abraço, valeu galera, tchau!